Então, galerinha, muito bem-vindos aí. Agora vamos conversar com a Nicole, a gestora de crédito da Polo. A gente vai tirar algumas dúvidas pertinentes aí com a Nicole. Vou triar aqui todas as dúvidas dos alunos também, vou fazer todas as perguntas. Espero que a Nicole não canse, porque, Nicole, aqui normalmente as lives aqui demoram, viu? Mas quando você cansar, você pode falar que nós vai embora. Nós deixa você em paz. E é isso, vou deixar a Nicole se apresentar. Obrigada, Léo. Obrigada a todos aí que estão assistindo junto com a gente ao vivo. Muito legal estar participando com vocês e abrindo, né, as portas da Polo e acho que dentro da gestora para vocês. Acho que vou me apresentar aqui brevemente, depois a gente fala um pouco mais. Eu estou na Polo aqui desde literalmente o ano do nascimento do Pord. Eu falo que Pord é o meu bebê. Eu entrei aqui na Polo justamente para fazer as operações ali dentro do Pord. Eu era analista de crédito na época. Eu vim de um banco que era o Banco BBM, já tinha experiência em análise de incorporadora, e vim para o board justamente quando a gente estava expandindo, né, nossa área de crédito, lançando aí o nosso fundo imobiliário. Isso foi em 2013, ou seja, tem mais de 13 anos aí que eu estou na Polo, mas no mercado tem 16 anos aí que eu estou no mercado de crédito. E eu acho só legal falar que a Polo, a gente já faz crédito há 20, tem que ser, eu esqueço aqui, há 21 anos já. Então, há bastante tempo e somos hoje em 50 pessoas. Eu estou dentro de um comitê com outros gestores que também participam do dia a dia das discussões do board. Tem o Marcos Duarte, que é o nosso sócio fundador, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado de crédito. Também posso estar defasado nesse número, porque a gente tem um certo momento que a gente para de contar a idade, para de contar o tempo. Tem o Felipe Novaes também, que tem mais de 15 anos de polo, o Conrado Rocha também tem mais de 15 anos de polo, e eu sou a que estou há menos tempo, só há 13 anos na polo. Vou começar então, Nicole. Aqui a galera, você pode usar termo técnico do jeito que você quiser, tá? Porque eu já ensinei tudo pra galera. Então, quem não souber aqui, porque vai aprender ainda. Pode ficar tranquilo. Pode usar os Mas termos pode pedir que a técnicos. gente traduz. Pode ficar tranquila. A primeira pergunta que eu tinha separado aqui, essas perguntas todas são de alunos. Como que vocês classificam hoje o POR 11 no quesito risco? Se você classifica ele como high grade, middle risk, o high yield, e qual o critério que você usa para classificar isso? Porque várias casas de gestão classificam de um jeito. Qual que é o critério que você usa e como que ele seria classificado? Isso eu acho que vai ser bem legal para a gente começar a nossa conversa a partir daí, que aí a gente já sabe é, pô, se rende mais, tem um pouquinho mais de risco ou não, como que é? Será que esse rendimento a mais a gente consegue com tipos de créditos mais inteligentes diminuir um pouco do risco e tal? Mete bronca. Então vamos lá. O pod, para mim, ele é um claro mid-risk, né, que a gente chama. O que eu busco ali no fundo, o que a gente tem buscado ao longo de todos esses anos? Obviamente, o menor risco possível com o maior retorno. Isso é o mundo ótimo de qualquer gestor, né? Mas a gente tenta fazer. Quando você não acha uma operação prioritariamente mid-yield, que a gente chama, né, o mid-risk, a gente compõe um portfólio de duas formas. A gente tem operações, você vai olhar lá no fundo, você tem Creep Out Small Zone, por exemplo, que é uma operação super high grade, com uma taxa super fechada. Aí você vai falar, poxa, mas o fundo tem operações high grade, mas a gente também tem operações high yield, né? Como vocês sabem, a gente tem coteminas, por exemplo. Então, o blend, né, a mistura desses ativos, que a gente chama de composição de portfólio, dá esse portfólio mid-grade, mid-yield, né, como mid-risk, que foi o termo que você usou, né? É A tudo a gente mesma usa coisa. aqui Do é a mesma meio. coisa. Mas então é isso, assim, mas obviamente eu busco operações. O core do fundo são operações ali de um nível de risco-retorno médio. Top. E aí eu queria que você dissesse agora, já eu encarrilhei aqui, tentei juntar a pergunta que fazia mais sentido, porque é tudo pergunta de aluno. Eu só tenho duas perguntas aqui que eu vou deixar elas pro final. Mas eu tentei organizar as Só perguntas para que elas ficassem tendo sentido. Então, agora, a segunda pergunta do aluno seria: qual que é a vantagem competitiva que o POR 11 entrega em relação a outros fundos de papéis? Porque, igual eu estava falando esses dias com alguns alunos, pô, alguns fundos menores, eles têm uma competição praticamente desleal com fundos maiores. Então, eles precisam ter uma vantagem competitiva para poder realmente se destacar, né? A galera olhar, ó, esse aqui tem um gestor inteligente aqui, ele pega uns créditos melhores e tal, né? Não tem. Então, tá. qual que é o que que você olhando hoje para a carteira do Pord, para o fundo em si, qual é a vantagem competitiva que você vê em referência aos pares em geral?
Perfeito. Eu vou falar de dois ângulos. Eu vou falar do ângulo do investidor e vou falar do ângulo da carteira, do ângulo do fundo. Para mim, eu, como investidora do pod de anos, continuo sendo, é a consistência. Assim, eu sei mais ou menos quanto vai entrar ali, mesmo se eu não estivesse na gestão, assim, você consegue saber quanto vai mais ou menos entrar todo mês ali. E é isso que a gente gosta muito. Ter esse retorno consistente, para mim, do lado do investidor, não ter surpresinha. Porque, assim, fundo de papel, fundo de crédito. Eu acho que essa é a minha primeira lição aqui, né? Eu vou misturar os assuntos, depois você me volta para a realidade aqui, porque eu Pode falo meter muito, bastante. pode meter muito. Mas eu acho que o fundo de papel é um fundo de crédito, então tem um risco embutido. Quando você consegue estabilizar esse risco de tal forma que você tem ali um retorno consistente, para mim isso é uma boa gestão, é uma boa otimização da relação de risco-retorno do produto. Agora, do ponto de vista do ativo, você falou com relação ao fundo ser um fundo menor, né, do que a média da indústria, porque hoje está. A verdade é que a indústria está muito grande, né? Quando a gente nasceu, a gente tinha 100 milhões de patrimônio, a gente era gigante porque não tinha ninguém. É verdade. A gente fez duas ofertas públicas, mas acabou que, enfim, realmente a indústria foi fazendo várias aquisições e cresceu muito. O que é a nossa vantagem competitiva? A gente consegue acessar companhias com tickets médios, ou seja, boletas, que para um monte de casa não é nada. Eu outro dia fui numa gestora que tem um cara que é super próximo meu, e os caras são gigantes. Eu falei com ele, pô, porque aí para você não fizer sentido o seu. Aí eu falei, o que é o seu hurdle de operação? Você não deve olhar nada abaixo de 50 milhões, não é verdade? Ele, puta, 50 milhões já é pequeno. Eu falei, cara, 50 para mim é gigantesco. 10 me dá 10 que eu tô olhando para passar para mim. Então, brincadeiras à parte, eu acho que você conseguir. O que a gente sempre chama aqui, assim, o que é a nossa vantagem competitiva com relação ao resto? E a Polo sempre trabalhou muito assim, né? O nome Polo vem de Marco Polo, que é tentar desbravar, olhar coisas que o mercado em geral tem algum tipo de preconceito. E no pod, como que a gente consegue fazer isso? Estando em segmento, que é ali nesse segmento de middle market mesmo, né? Que são companhias com menos acesso ao mercado de capitais, onde a gente consegue ter uma estrutura de garantia muito robusta e usar nossa capacidade de mais de 20 anos de análise de crédito para tentar se proteger o máximo possível. E com isso, eu consigo uma taxa maior e com muita garantia. E assim eu estava analisando agora uma companhia assim, excepcional e tal, e aí a taxa pega amassada. E aí você vai para boletas grandes, uma companhia média não aceita uma boleta grande, porque a companhia, como o nome já diz, ela é média, ela não é grande. Então, esses fundos grandes, apesar deles terem um benefício da liquidez para o cotista, eles têm um problema, é que ali é o volume das operações, né? Que acaba ficando muito grande para o mundo que é o Brasil, né? A gente está falando aqui, a gente não tem, são poucos projetos com VGVs gigantescos como a gente vê aí. Perfeito. Já vou emendar outra pergunta para fazer sentido nisso que você estava explicando. O Pord hoje está, você pode me corrigir, mas está na casa dos 350 milhões de patrimônio, né? Mais ou menos isso aí, né? Na Isso. casa dos 300, quase 400. 355, varia aí 380 e Perfeito. pouco, 300. Você acha que se vamos pensar aqui num cenário ideal. Se de alguma forma esse VP chegar a um, vocês conseguirem subscrever, ou de alguma outra forma vocês conseguirem crescer e tal, vocês ainda continuariam com esse diferencial de olhar mais para esse mercado mediano, para esse mercado que teoricamente tem esse custo-benefício melhor? Ou você acha que é inerente de todo fundo de crédito que cresce ter que olhar para as boletas muito maiores para ter muito. Porque convenhamos, né? Se vai ser muito pequenininho, você vai ter que ter um monte de CRI. Aí haja Nicole, né? E como que você Olha, vê esse crescimento? Se o plano da Polo para o Pord é continuar sendo um fundo menor mesmo para ter essa característica, ou se vocês têm planos para crescer o Pord e tal, se isso mudaria, se, por exemplo, um fundo de crédito maior, a gente prefere lançar outro fundo para poder manter a estratégia do Pord. O que que vocês pensam a respeito disso? eu acho que do tamanho que a gente está, a gente ainda aguenta crescimento. Então, e aí o que acontece? A operação ela seria diluída no fundo. Hoje, uma operação que eu fizer de 5% do fundo, eu vou fazer de 2,5%, só dobrar o patrimônio do fundo. E eu estou confortável com isso. Vai dar mais trabalho, é óbvio, mas ainda é um patamar que a gente aguenta ter um certo nível de crescimento e manter essa estratégia. Até porque, lembrando, o POD não é o nosso único veículo. A gente é uma gestora aqui de 5 bi sob gestão. Uhum. Então, eu consigo
alocar não só veículos de crédito, eu consigo alocar no POD e em outros veículos de crédito. Agora mesmo, eu estou estruturando uma operação que a Transtecno vai ficar com POD e a Transubordinada vai ficar com os meus veículos de fundos exclusivos. Top. E aí, já pegando uma característica do Pord aqui para linkar com essa pergunta do aluno aqui, vocês têm uma característica diferente, inclusive dentro do vídeo que eu gravei sobre o Pord, eu usei quase uns 30 minutos do vídeo para explicar sobre o Prosoluto, que eu achei genial a ideia e tal. Então, eu percebo que vocês têm aí uma característica de ter créditos específicos com muita garantia. Isso parece ser a estratégia, tem muita garantia. E por quê? Aí eu queria que você, na verdade, voltasse um passo atrás e explicasse para a galera como que é o que é LTV e como que você estrutura essas garantias. Toda vez que você senta para estruturar um crédito, você está pensando no que na hora de falar da garantia? Vamos lá. Eu sempre falo que crédito ele é um tripé. Você tem que analisar a empresa, então análise de crédito, a garantia, crédito estruturado, tá? A garantia e a estruturação, a estrutura da operação. O benefício de você fazer crédito há muito tempo é que você já viu muita merda, desculpa o português aqui, tá? E a gente, além dessa área de crédito 2013, vocês com já passaram de 15, 16 e 20, né? Pois é, nem fala. Mas a gente, além disso tudo, de ter visto na pele, né, todos esses problemas, a gente tem uma área aqui que é uma área de recuperação de crédito para terceiros. Em 2015, a gente ganhou um mandato super grande, mais de 4 bi de valor de classe de ativos, que não está nem nesse nosso AUM, tá? E a gente executou um monte de coisa, vendeu um monte de coisa, viu um monte de problema de estrutura. Então, a gente fala ali que foi, poxa, um endgame no que não fazer. E Entendi. aí, então, voltando, né, nesse tripé do crédito, eu quero que a minha análise de crédito seja robusta ao ponto de eu não ter que executar nenhuma garantia. Quem te falar que executar a garantia é bom, duvide, porque a gente não tem questão de judiciário, não tem nada disso, mas daí eu vou entrar um pouquinho mais à frente, quando eu falar mais de garantia. A garantia, não adianta nada você ter, e aí depois eu vou entrar em LTV, um LTV, né, um loan to value, que é o valor da dívida sobre o valor da garantia, é, muito baixo, né, que é inversamente proporcional à razão de garantia, ou seja, bom pra caramba, você tem uma dívida pequena frente a uma garantia muito boa. Se essa garantia você não consegue vender, você não consegue executar. E aí entra o terceiro ponto, a estruturação. Você tem um time jurídico, você está com um bom escritório. A gente aqui dentro de casa tem 3 advogados internos que trabalham juntos com escritórios terceirizados que a gente já conhece há milênios e trabalha e conhece que cada escritório é bom, porque tem peculiaridades. O escritório X é bom nisso, o escritório Y é bom naquilo. Então, esse tripé, ele deixa uma operação robusta o suficiente. E a gente gosta muito de ser criativo. Sempre foi, tá? Em estrutura. Eu vou citar uma coisa aqui que não tem nada a ver com POD, por favor. POD nunca teve isso e não terá. A gente, no passado, fez um FDIC para antecipar os recebíveis da Globo para os clubes de futebol. E aí, no passado, eu estou falando há muito tempo, assim, 2012 foi o primeiro. Aí, assim, eu lembro que eu fiz uma reportagem falando disso e o repórter falou: Paulo entrou no futebol quando Dramato. A gente deu o primeiro caso, primeira dívida para o Flamengo, quando o Flamengo tinha um balanço tenebroso. Mas, assim, a gente conseguiu blindar, usando esse exemplo para falar, porque o futebol é muito conhecido, todo mundo sabe, né, a questão dos balanços dos clubes, blindar a estrutura do risco do clube e focar só no risco gol. Então, esse tipo de estrutura a gente gosta, tá? O exemplo, eu acho, de Coteminas, que é um exemplo que tem na carteira, muita gente fala, a gente errou na análise de crédito, porque a companhia era uma companhia de fato alavancada, mas a companhia pediu recuperação judicial. Só que aí lembra do tripé, né? Pô, você tem uma cadeira com 3 pés, vai, você tem uma, você quando fica bambo, mata ali, tá no equilíbrio instável, que a gente chama. Então, acho que quando a gente olha os 3, né, os 3 pés ali da operação que eu falei, a garantia de Coteminas é muito rígida, é muito robusta. E a estrutura foi muito boa, tanto que a gente não foi levado para dentro da recuperação judicial. A gente não chegou nem a ser listado, tá? Então, eu acho que isso para mim é muito importante. Você saber que o crédito, a garantia sozinha, ela não diz nada. A É garantia, importante isso, e porque às aí, vezes um LTV muito baixo engana às vezes, né? Mas aí você pega uma garantia e joga pra dentro além de demorar muito, né? Que você vai falar aí.
Além de demorar muito, chega e não consegue vender, vai virar até custo às vezes, né? Mas continue. Muito. Te interrompendo 5 segundos, pode contar aí. Só para te convidar para o Projeto Yield, que serão 3 aulas ao vivo e gratuitas para te ensinar a analisar fundos e entender tudo que esses gestores estão falando aí, e inclusive conseguir debater com eles. Vou te ensinar em 3 aulas ao vivo e gratuitas aqui no YouTube. Você não vai precisar pagar nem R$ 1. Vai ser mais ou menos uns 6 horas de conteúdo. Para não atrapalhar seu vídeo, eu não vou nem explicar mais nada. Se você quiser se inscrever, entender melhor sobre o que vai ser discutido lá, tem um link aqui na descrição, o QR Code vou deixar aí também. Léo, assim, eu tentei escrever isso na minha carta acho que há 2 meses atrás. A diferença, eu escrevi de uma maneira muito soft, tá? Tentei escrever a diferença entre garantia performada e garantia a performar. Não adianta nada você ter um loan to value super baixo de uma garantia que é pó. O que vale aquilo? Não vale nada. É um terreno onde o Judas perdeu a bota, ou é um a performar de uma obra que nunca vai sair do chão e que para você executar você vai ter que gastar um caminhão de dinheiro que você não tem. Então, assim, de fato, a garantia ela só vale se ela for boa. Top, top. Agora, vamos entrar aqui num tipo de pergunta que é mais específica do Pord mesmo, e aí a gente vai entrar mais na carteira do Pord, que a galera tem dúvida pra caramba, e eu acredito que isso deve ser uma das perguntas que o R de vocês mais recebem em relação ao Pord, que é sobre o caixa. Antes da gente falar do motivo, porquê do caixa, por que vocês mantêm essa estrutura, que eu tenho curiosidade de saber, inclusive, né, que o Warren Buffett é ovacionado quando ele mantém caixa, o Pord não pode, né, mas a gente vai conversar sobre isso. E aí eu queria primeiro, na primeira pergunta aqui, relacionado ao que você vai fazer com a alocação em geral, seja com o caixa que já tem, seja com as novas amortizações que vão chegando, qual que é a sua previsão para esse futuro de taxa Selic, né? Taxa futuro de juros? Vocês querem fazer mais alocação agora, querem dar uma segurada? Qual que é o plano de vocês e o que vocês acham realmente aí que seria o eficiente para o Pord? Vamos lá. Para falar do caixa, eu queria falar um pouco do histórico e falar de hoje, porque mudou muito a percepção. Quando a gente estava no final de 24, a gente tinha um juro terminal que chegou a bater 17. E lembra que alguns meses antes, a gente estava falando de um início de ciclo de corte de juros. Para mim, aquilo, assim, de novo, a gente viveu a crise de 2015-16, o Pod passou ileso, mas a gente viveu nos outros fundos aqui coisas terríveis de execução, pô, eu cheguei aí para vender imóvel, eu virei corretora de imóvel nessa época, de executando imóvel, de verdade. Então, realmente, foi muito duro. Eu falo que a gente já quer cachorro mordido de cobra, a gente tem medo de salsicha até, porque o que a gente passou foi muito duro. E tem uma coisa que muita gente não sabe, é que a gente já incorporou, não no POD, a gente teve 4 FIPs de desenvolvimento imobiliário. A gente tinha uma área aqui dentro de real estate. E aí foi lindo, a gente fez vários lançamentos, empreendemos, não sei o quê, foi super legal, a grande maioria. Teve um projeto muito grande que a gente fez, e que assim, ali foi um baita aprendizado. A gente pegou 15, 16 na veia, para as incorporadoras aquilo foi desastroso, para o mercado imobiliário como um todo, tá? Então, acho que assim, você viver na pele é muito diferente do que você dar o crédito, tá? Eu falo que o Excel aceita qualquer coisa, mas quando você vê de fato os problemas, que você começa a ter uma outra percepção. Mas vamos lá, voltando ao caixa, né? Porque senão eu vou fugir do tema. O caixa, para a gente, era uma proteção para o cotista e para a gente, obviamente, né? Tanto quanto gestora, porque o fundo está aqui há 13 anos e eu quero permanecer mais. Eu não estou preocupada em te dar um dividendo de R$ 2 no mês que vem. Desculpa, eu uso base 100 para tudo, tá? De R$ 2 no mês que vem e no outro mês dar suspender dividendo. Assim, não é o nosso. A gente não está preocupado com isso. Estou preocupado em te dar uma estabilidade. E com isso, assim, como que poxa, meu caixa isento, rendendo CDI, ou eu fazer uma operação para adicionar uma distribuição tão pequena no meu dividendo, com um CDI, estou falando isso lá, final de 24, tá? Início de 25, com um CDI que, pô, juro terminal bateu 17, qual empresa vai parar de pé nesse patamar de juro? Lembrando que o setor imobiliário é um setor extremamente cíclico, e o setor de média renda, não Minha Casa Minha Vida, mas o média renda, média alta um pouquinho, alta menos, tem uma correlação enorme com o juro. Então, o juro alto é muito ruim para esse setor, que é o setor, obviamente, que os fundos imobiliários de papel estão mais inseridos, tá? Então, ali era um cenário de proteção.
Particularmente, eu estava com uma cabeça muito pessimista, assim, de, poxa, o que que ia acontecer aí? A gente teve o início do ciclo do corte de juros, e aí eu comecei a ver com outros olhos, de falar, bom, agora a gente tem um horizonte para frente, a gente sempre tem que olhar para frente, né? Não adianta olhar para o retrovisor. Eu tenho um horizonte para frente que as companhias elas vão começar a ter uma percepção de melhora, apesar de que hoje, e olhando o curto prazo, ainda é muito ruim, mas no médio e longo prazo tende a melhorar. Então, no curto prazo é ruim, por que isso é bom para o porte? Eu falo que para quem tem caixa, assim, em terra, aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei. Eu quero ter muito caixa em um momento onde você tem taxa certa com boa garantia. Eu não vou entrar num loteamento onde o Juras perdeu a bota para pagando o IPCA mais 8,5, pô, só para alocar o caixa. A quantidade de operação que chega aqui que a gente nega, coisa de louco. Assim, muito, tá? Muita operação. E eu não tenho problema nenhum em negar a operação. Eu tenho problema em aprovar a operação ruim. Isso eu tenho. Porque eu sei que vai ficar comigo durante muitos anos. CRI não tem liquidez. Quem falar que mercado de tem run ali, a gente tem um trader de crédito para nossa área, a gente tem fundos de debêntures na High Grade. A gente tenta e tenta, a gente é muito ativo nos mercados secundários, a gente tenta e tenta comprar, cara, vai comprando merrequinha de merrequinha, é pingadinho, vendedor pessoa física, enfim, é o que a gente consegue comprar, mas a gente consegue fazer isso. Dito isso, a gente adotou uma postura extremamente conservadora e que se pagou, não é que eu estava pagando menos, o meu dividendo estava ótimo. Para que eu vou adicionar um risco num cenário de juros extremamente alto, que podia dar merda, desculpa o português de novo, porque, lembrando, assim, você tem que olhar que é o prazo médio das operações do fundo. Não vai dar merda hoje, vai dar merda amanhã. A única certeza que você tem no crédito estruturado é que você vai ter evento. A questão é quando e como você se protege disso, tá? Então, não tem problema nenhum em ter muito caixa. A gente sabe todas as críticas, a gente sabe que está abaixo do BP por conta de ter muito caixa, mas assim, eu não sou. Felizmente, a gente é pago para fazer o melhor para o cotista. E é aquela mesma coisa, eu tenho 2 filhos, e aí, eu quero comer doce todo dia, eu quero comer doce todo dia. Nossa, minha filha todo dia me repete que quer comer doce todo dia. Você não vai comer doce todo dia, você vai passar mal, eu sei que você vai passar mal. Você não vai, eu sei disso. Por que vocês investem no imobiliário de uma gestora? Porque você está terceirizando a gestão, concorda? Você está terceirizando a gestão? Confia numa gestão que faz isso há mais de 20 anos, que ela está fazendo o melhor para você. Eu não tenho o menor benefício a falar que você está sentado no caixa porque você está ganhando taxa de administração sobre aquilo. Tá bom, eu estou ganhando. Só que o que vai fazer verão para mim é a taxa de performance. Taxa de administração é bom? É bom, claro que é bom. Mas não paga, assim, não faz diferença grande. Faz diferença grande a taxa de performance. Eu poderia, se eu estivesse pensando no curto prazo, eu poderia fazer um monte de cribullet com vencimento em 5 anos, pagando CDI mais 6. Só pagando, né? Na conta, tudo bullet, vence lá na frente. Aí a cota tá subindo, tá subindo, tá subindo, e aí depois você só vê quem tá pelado quando a maré baixa, né? Então, enfim, tô sendo aqui, acho que Não, transparente, é assim que a gente trabalha. eu gostei que você falou dessa forma, até para poder deixar mais claro. Que às vezes algumas pessoas ficam, sei lá, criando muitas teorias da conspiração, enquanto o negócio é muito mais simples, né? Por exemplo, você já cita o último evento de crédito que você teve na gestão. No PORD eu não me lembro de ler assim, mas você Não teve, não. pode falar. Ótimo, no PORD não teve. Mas na gestão assim como um todo aí da Polo. Cita pra galera como que é um evento de crédito, porque eu acho que tem muita gente que não sabe como que é, do tipo assim, ficou inadimplente, eu vou lá, pego o imóvel do cara e pronto, acabou, é a mesma. Então, E bota o cita pra dinheiro. galera como que Você é. tá 2 casos. Léo, você tá 2 casos. A gente executou em 2015, eu lembro de eu visitar lá, um prédio comercial na praia, não tava no porte, tá? Comercial, AAA, esse lindo prédio, foi feito um manuseário para a Petrobras, na Praia de Santos. A gente teve que executar a crise de 2015, a Petrobras ela acabou não entrando no imóvel e tal. Vamos executar. Tava a gente, eu vou abrir o nome dos outros credores, pô, não vou abrir, mas assim, tinham casas gigantescas, tá? A maior listada em bolsa, uma das maiores gestoras de crédito listada em bolsa, e uma outra que é a maior plataforma de investimento também listada em bolsa, tá? Estavam nesse fundo, estavam com a gente aqui, não sei quais, enfim, não vou entrar no mérito de quais fundos, estavam com a gente nesse fundo, a gente dividia boleta lá, isso primórdios, né? No início do fundo. Era uma operação estruturada, legal, etc.
O pod não estava, de novo, estava nos nossos fundos exclusivos, que era uma operação high yield. O pod, a gente sempre teve ali cota sênior e o mid yield. Eu fui vender esse prédio no final do ano passado, exatos 10 anos depois. Não foi por problema de falta de capacidade de venda, por falta de nada. Foi porque o mercado secou. A vacância em Santos explodiu e o mercado secou. Eu tenho um outro terreno, até hoje, esse não vendeu, só a gente tem esse, em Sumaré. Pô, Sumaré é região boa, interior de São Paulo, terreno com vocação Minha Casa Minha Vida. A gente vendeu, foi super legal, execução não tive problema nenhum, vendemos. Vendemos, pô, no dia seguinte, uma permuta financeira para uma das maiores empresas listadas em bolsa de Minha Casa Minha Vida. Excepcional. Pergunta se a empresa conseguiu aprovar até hoje. Não conseguiu. Por quê? Não é problema da empresa, é problema da prefeitura de Sumaré. Já tentamos de tudo, você pode imaginar, tá? Se alguém aqui tiver entrado, prefeito de Sumaré, por favor. Mas, enfim, tudo não, a gente tentou de tudo politicamente correto, porque tem o politicamente correto, obviamente, que a gente não vai tentar. Estou tentando ilustrar isso, se você tem. Por isso que eu falei, eu não quero, se alguém te falar que é para executar um imóvel, que é muito bom, todo mundo falando, não, o máximo você executar imóvel, não sei o quê, etc. E a Pô, garantia é for o bom quando o dobro. negócio tem liquidez, assim, quando tem liquidez, e não é só liquidez, é liquidez, a TIR, né, o tempo de recuperação daquele negócio. Isso que eu ia te perguntar, quando você vendeu esse prédio, chegou a ter uma tira interessante no final ou foi meio que mais ou menos? Cara, depois de 10 anos você não consegue, contra o CDI não tem nada que se pague, né? Nada, nada. Isso aí, galera, Infelizmente não, a isso gente aí que é recuperou. interessante, ó, porque até eu não sabia disso, né? Não sabia desse caso, mas isso é muito interessante. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo também. Eu acompanho outros fundos imobiliários que também falam, né, sobre essa parte de execução e tal, e é muito difícil a parte de execução, não é um negócio tão simples assim, principalmente se o negócio já tiver, às vezes, a gente usa isso também em imóveis que já estão prontos, que estão locados, pra você despejar o cara, é difícil, demora, então, às vezes, não é nem sobre você ter a garantia, você vai ter a garantia, só que o problema é você converter aquilo em dinheiro de novo para entregar a rentabilidade, né, porque É a tal enquanto da isso TIR, né? ficou É o tempo que você demora. É o exatamente, fluxo a vindo. TIR. Isso, é o tempo que você demora. Mas, enfim, eu acho que isso não estava no POD, de novo. Eram ativos high yield em fundos nossos aqui, que são para isso, tá? Mas o Sempre quando POD, for sobre o assim, porte, você fala sobre o porte, porque eu tô perguntando tanta coisa aqui da gestão e do porte ao mesmo tempo, mas o é porte isso. é mais tranquilo mesmo. Pois é, porque o POD a gente é isso, eu quero estabilidade, eu quero ali ter um retorno garantido, um retorno estável, não é nada garantido na vida. É um retorno estável e ter uma relação de risco-retorno ótima, é claro. Eu não quero não ter prêmio nenhum, eu quero ter prêmio e para isso eu tenho que correr riscos, é óbvio, mas eu estou correndo riscos mitigados. Tá? Eu vou juntar duas perguntas em uma agora. No último relatório que a gente leu juntos, a gente viu que vocês colocaram lá dois termos, né? Term sheets lá que vocês vão fazer uma parte, estão planejando uma alocação. Aí eu vou juntar essas duas perguntas numa só. Essa alocação nova que vocês vão fazer, vocês estão visando diversificação para manter a mesma rentabilidade, tentar aumentar um pouquinho a rentabilidade vista as taxas mais altas, ou aí juntando agora com a próxima, se vocês têm planos de aumentar essa duration, ou se a ideia é sempre realmente ter uma duration mais curta para poder receber amortização sempre, conseguir fazer essa gestão ativa. Aí você pode responder conforme você Tem quer. um monte de pergunta aí dentro dessa sua única Pode gastar pergunta. 30 minutos Calma nessa. aí que eu vou tentar segmentar ela. Primeiro, sobre o caixa. Eu falei aquela questão do receio, etc. Só que hoje, aí eu cheguei no hoje, né? Hoje, a gente está no momento que você teve início de fluxo de corte de juro. Você tem várias incorporadoras já com uma situação de funding mais difícil, porque você teve uma redução do funding de poupança, os bancos estão mais receosos. Eu acabei de ter um call com uma incorporadora super boa de capital aberto hoje, que a gente conhece há milênios, e eu falei para eles: vocês estão. Todo mundo fala do funding na ponta do financiamento à produção. Isso já virou tema batido. O que eu acho que vai começar a pegar em algum momento é o funding para a pessoa física da média renda. Minha Casa Minha Vida não vejo problema, tá? Da média renda. Por quê? À medida que o fundo de poupança reduz muito, é, a barra para financiar a pessoa física também vai diminuir. E aí o que essa incorporadora falou é, a barra
crédito, os critérios de crédito já estão muito mais apertados, e as taxas estão duras, os bancos estão com spreads muito grandes. Então, eu acho que as incorporadoras vão ter que começar a financiar os próprios clientes e vai sobrar de novo para o mercado de capitais, como sobrou muito quando a gente fez isso, a gente fez muita carteira naquela época do boom dos lançamentos, etc., ali em 13, 14, em 12, 13, 14. Mas, enfim, estou ilustrando isso para falar que eu acho que agora a gente está num bom momento para conceder, porque a maré já baixou. Não baixou tanto, eu achei que fosse baixar muito mais, para falar a verdade, mas tem algumas incorporadoras que já estão apertadas, você já consegue ver isso, tá? E as taxas já estão refletindo. E a gente já está conseguindo estruturas de garantia muito boas, com taxas boas e incorporadoras interessantes. Esses dois term sheets a gente deve usar agora, grosso modo, 10% do fundo, tá? A nossa ideia, e aí entrando já para. E aí não sei quanto tempo são operações estruturadas, chutaria aqui em 2 meses, tá? E pode ser que morra uma dessas operações, mas tudo indica que a gente vai usar 10,5%, para ser mais precisa, 10,5% do PL fundo. Mas agora, o que eu estava falando essas operações. Tá, calma aí, vamos aí, que eu já esqueci Vou te agora. lembrar, Estava essas falando. operações iam entrar até 2 meses aí e que ia consumir Não, 10%. isso. Mas eu quero lembrar da sua pergunta, que você falou que eu sei a terceira parte, né, que é a questão do duration, mas tinha uma segunda parte que eu A esqueci. segunda parte É é grande. se o foco dessa alocação é aumentar o yield do fundo ou aumentar a É isso. diversificação. Vamos então, diversificação, isso é um ponto super importante. Eu acho que a gente acabou fazendo algumas alocações grandes, pensando que o fundo ia crescer de PL e não cresceu, né? Obviamente, porque aconteceu, o mercado acabou piorando. E hoje, assim, a gente tem uma máxima aqui que é de tentar ter no máximo 5% de exposição por grupo econômico, a não ser que seja um crédito pulverizado. Aí você está comprando um Prosoluto, por exemplo, não tem problema quem está me cedendo aquela carteira, tá? É, tem que tomar muito cuidado também, porque às vezes tem uma cobrigação implícita, o que você comentou lá na sua explicação de Prosoluto, ali tem que tomar um pouco de cuidado. Mas, por exemplo, se for uma compra de carteira, de tabela direta, então eu não estou muito preocupada com o grupo econômico. Ou se não for um ativo assim, to be true, que aí eu vou levar até o limite, vou fazer 10% do fundo, aí eu topo, tá? Mas as operações a gente está buscando ali, você vê que as operações que a gente está fazendo recentemente, tudo entre 2,5%, 3,5%, 4% no máximo do PL do fundo, tá? Para ter uma diversificação boa, a gente acha que isso é importante. Eu poderia fazer mais, mas a gente acha que é importante o fundo ele ser diversificado em termos de operações. E falando em termos de duration, é difícil falar isso, mas assim, a gente gosta de ter trabalho, porque eu não vou aumentar o duration do fundo se não fizer muito sentido. A gente até aumentou, assim, olhando algumas operações que a gente vê de carteira de recebível, estou olhando uma agora, que nem está nesse term sheet, tá? Nem fechei term sheet, mas acabei de ter um call hoje legal. O duration era longo, mas assim, é pulverizadaço, pessoa física, e a incorporadora foi com a subordinação de 25%. Então, dá margem ali para erro. Mas eu não quero aumentar muito o duration do fundo. Por quê, Léo? Porque a gente está no Brasil. E, assim, Brasil é só voo de galinha. Brasil até o passado é Infelizmente. incerto, né? Infelizmente. E a gente Você explica conseguiu isso, uma. Nicole? Você abre um parênteses bem grande e explica isso. Por que que a duration curta no Brasil é necessário? Porque isso é muito importante para a galera entender. Qual que é a vantagem de ter a duration curta nesse modelo de negócio do Pod e o que que seria ruim se aumentasse? Vamos lá, o POD é um fundo híbrido. O que ele é isso? Ele tem parte da carteira em CDI e parte da carteira em IPCA. E a gente vai trabalhando nesses indexadores na medida que seja mais interessante. Eu tenho, por exemplo, uma operação que eu fiz no IPCA mais 7, que era muito boa. Quando eu fiz, hoje é horrível essa rentabilidade, paga menos que o CDI. Então, quanto menor for o duration dessa operação, pô, eu vou reciclar o capital mais rápido, ela vai amortizar mais rápido, então, eu vou poder usar esse fundo, essa operação, numa operação que o risco-retorno hoje seja compatível com as Bs. Então, assim, você tem uma volatilidade muito grande nas NTNBs, né? E a gente sempre tem que olhar o que é o comparativo. Se o comparativo é um ativo isento de risco, que são as NTNBs, e com isso você trabalha a carteira do fundo
para tentar deixar esses indexadores ali estáveis, por exemplo. Mais recentemente, a gente fez um monte de operação indexada a CDI, porque o CDI estava mais interessante. E aí, a gente sempre fala que gosta de trabalhar dentro do horizonte de política monetária, não que isso diga muita coisa, mas nesse horizonte de curto prazo, onde você consegue ter uma previsibilidade maior da curva de juros, tá? E aí, o que isso tem de bom e de ruim? De bom é que, pô, se eu fiz uma operação hoje, CDI mais 3 que é porrada, assim, CDI mais 1,5, acabei de comprar um crime secundário, ótimo, vence ano que vem, mas vamos supor que esse CRI vencesse, tinha nosso trader aqui mostrou, tem um CRI desse que vence em 33, ele falou, quer aumentar o duration para a gente surfar, mas eu falei, cara, não quero. Por quê? CDI mais 1,5, CDI tem perspectiva de fechamento, então se esse spread de 1,5 é bom hoje, comparado a IPCA+, mas pô, daqui 1 ano e meio, né, quando vence, pode ser que não seja. Então, deixa o dinheiro entrar, deixa a gente ver, e aí eu vou ter o trabalho. Então, eu falo que não pode a gente sempre nada, 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 mas não chega na praia. Mas a gente não morre. A gente está aqui, está nadando, continua nadando. Mas é por uma decisão ativa de gestão, de achar que isso é mais. Dá essa estabilidade, essa constância nos dividendos. Muito bom, muito bom. Outra coisa, sobre a duration ser mais curta, galera, só para vocês entenderem, a duration, eu vou explicar aqui bem simples. A duration é o tempo que demora para o dinheiro que foi emprestado retornar. Basicamente isso, tá? Em fluxo de pagamento. Então, a duration de 3 significa que todo o dinheiro que a Nicole investir, teoricamente, pelo menos o investido, voltaria em 3 anos. Isso significa, é óbvio que não são todos 3. Tem um que é 6 meses, um que é 1 ano, um que é 2 anos. Então, você percebe que o Pord ele recebe amortizações grandes, né, volumosas, todos os meses. Então, se a Nicole não investisse, o Pord ia virar tudo caixa, né? Muito rápido. Em dois anos viraria, deve ser uns 50% caixa, 60% caixa, talvez até mais. Então, o caixa ser de 20%, e aí eu tô. Você pode me corrigir, tá, Nicole? O caixa ser de 20%, por exemplo, no universo aí, num horizonte de 12 meses, não significa que ficou 12 meses sem aportar, né? Pelo contrário, está Pelo aportando durante contrário. 12 meses, porque a única coisa é a velocidade do aporte. E aí a explicação que a Nicole deu agora é muito importante para isso. Para você entender o motivo e qual que é o pensamento da gestão. Porque não existe errado, né? Quem tem uma duration mais alta, não é que tá errado. Significa que é o modelo dele de pensar, o gestor pensa de cada forma, né? E o modelo de gestão aqui, do jeito que a Nicole está explicando, o Porte tem esse objetivo. Então é um veículo de investimento que você pode escolher se você vai participar ou não, mas que vem vencendo aí os benchmarks, né? Eu fiz uma comparação lá, até eu confesso que até eu fiquei impressionado, não esperava que o Portezinho ia bater tudo, não. Mas bateu tudo, então de parabéns. Deixa eu fazer uma. Fala que é o tiozão lá, cara. Tá lá, tá quietinho, mas faz Tranquilo, né? verão. Pode fazer verão, cara. É igual meu carro. Tá lá, mó tempão, velhinho, mas faz verão. Tá bem, também. Uma pergunta muito boa. Se a carteira do Pord fosse hoje estática por 1 ano, só um exemplo ideal. Sei que não vai acontecer e tal, mas só para forçar aqui o exemplo didático. Como que essa carteira reagiria? Imagino que também não tem caixa para você resolver esse problema no meio da onda. Então tá tudo certo, tá tudo alocado e a carteira tá estática. Como que essa carteira reagiria no momento de estresse, tipo 2015, 2016, 2020, onde a gente viu um monte de cria aí levando inadimplência de 50, 60% nos fundos imobiliários e tal. Você, a gestão, olha, o Pord enfrentando inadimplências muito altas ou não? O crédito estruturado, é óbvio que a gestão sempre vai querer não ter inadimplência nenhuma. Mas no momento de estresse, se você está preparada para quanto de inadimplência, como que você vê isso? E um ponto muito importante, o que que você acha que aconteceria com o Pord? Na verdade, senão eu sempre faço as perguntas. Responde essa primeira, depois eu faço a próxima. Tá, Leva a vamos sua lá. carteira hoje no momento de estresse. Tá bom. Primeiro que eu acho que a gente não vai viver tão cedo, bate na madeira, eu acho que a gente não tá nem perto de um 15, 16, tá? Eu Amém. acho que vale a gente lembrar que 15, 16 você não tinha uma coisa, que era a nova lei dos distratos para o setor imobiliário. E o que foi muito drástico naquela época? Você tinha muito investidor comprando imóvel especulativo, ou pessoa física mesmo, para, enfim, comprava imóvel porque estava tudo valorizando de preço,
E aí, quando veio a crise, recessão, etc., os imóveis começaram a perder valor. E aí todo mundo falava, tá bom, eu vou destratar. E a incorporadora, ela tinha que pagar tudo, ela tinha que pagar 100%. E muitas vezes, se o devedor entrasse na justiça, ele conseguia até corrigido, um negócio muito absurdo. E a incorporadora não tinha aquele caixa, porque ela já tinha usado aquilo na obra. Como que ela fazia? Ela tinha uma exposição, assim, a exposição de O caixa risco era dela absurdo. aumentava de forma absurda. Aquilo é uma maluquice que aconteceu. E aí criou-se a nova lei dos distratos, tá? E isso melhorou muito o setor. Você teve um problema também naquela época, assim, a gente acompanha muito o setor imobiliário, porque a gente tem um fundo de ação aqui bem grande, a gente tem um bi na área de equity aqui, que na época do boom dos IPOs das incorporadoras em 2008, a gente estava em todas as incorporadoras praticamente, tá? Numa cesta de ações que a gente fez ali. Então a gente ficou dentro das incorporadoras, a gente permanece hoje, por exemplo, a gente é acionista no equity, tá? De referência de Tenda, o Cláudio, que é o meu sócio aqui, o sócio fundador da Polo, ele é presidente do conselho de Tenda, desde o spin-off de Gafisa, tá? Então, Gafisa a gente não tem nada a ver, pelo contrário. Mas Tenda a gente, enfim, conhece bem o setor Minha Casa Minha Vida e o setor média renda também. A gente, média e alta renda, a gente conhece muito bem. Alta renda, a gente é dono de um empreendimento em Angra dos Reis, que é uma região litorânea aqui do Rio. Lembra aqueles FIPs de desenvolvimento imobiliário que eu falei? A gente é dono de um hotel, Fazano é a bandeira que opera, né? Aquela rede hoteleira super chique. E a gente é dono do hotel e é dono de um complexo residencial de altíssimo padrão. Então, assim, a gente conhece bem, olhando a parte, né, na veia, muito bem esses segmentos. E ali, 2015, 2016, foi desastroso. Acho que a gente não tá. A gente não tem nada a ver com o JHSF, tá, gente? Alguém mandou ali JHSF. O Fazano ele é só o operador do hotel. E a gente é dono do real estate aqui dentro de um FIP nosso que não tem nada a ver com pode não tem nada a ver com isso, tá? Não tem R$ 1 ali dentro do empreendimento, tá? É importante fazer os disclaimers. Só tô falando que, assim, é legal porque o pod ele não é um fundo isolado, a gestora é uma gestora de 50 pessoas que tem várias áreas, essas áreas se complementam e dão inteligência para o pod, que é muito importante, tá? De novo, eu falo que analista da Faria Lima ou do Leblon aqui da Península, olha na planilha, cara, aceita qualquer coisa. Já fui isso, já aceitei. Já olhei aquela tique maravilhosa e já acreditei, tá? Hoje em dia é outra história. Mas vamos lá. E voltando, né? Senão a gente se perde. Não acho que a gente vai ter 15, 16. A carteira hoje, se tivesse um 15, 16, é óbvio que a gente teria soluço de repactuação, de ter que executar, etc. A gente teve, se pega o pod lá em 15, 16, ele tinha muito imóvel pulverizado, carteira de recebível pulverizado, que é esse tabela direta, né? Que a incorporadora ela financia o cliente no pós-chaves que o banco não financiou. Isso diminuiu muito, porque o volume de lançamentos diminuiu. Hoje em dia as incorporadoras fazem muito pouco isso, tá? Mas a gente teve que executar um monte de imóvel pulverizado. Só que o que aconteceu? Nada, a inadimplência que bateu raios históricos não chegou no pódio. Eu tinha um gráfico que eu parei de atualizar, mas mostrou o pico de inadimplência e como que era a subordinação. A subordinação ela sempre foi maior. Desculpa, o pico de inadimplência está aqui e a subordinação está aqui. A subordinação sempre foi maior do que o pico de inadimplência que teve. Então o pódio nunca foi afetado, justamente por esses canais de proteção, tá? É, Respondeu, até respondeu perdi aí. bem. Respondeu bem. Não, Outra, é isso. outra pergunta aqui que vai encaixar bem com isso aí, que aí você já vai conseguir continuar. A gente está vendo um cenário onde a indústria de fundos imobiliários no Brasil está crescendo pra caramba. Né? A gente está vendo aí fundo de tijolo agora que eles conseguem emitir e fazer compras através de cotas, crescendo pra caramba o PL, né? Incorporando imóveis sem aumentar a alavancagem e tal, está amassando a cota, mas enfim, um momento de crédito caro foi a solução. E aí a gente está vendo algumas incorporações acontecer. Então, fundo grandão de tijolo engolindo os outros, até da mesma gestora, né? Mas eu acredito que vai acontecer com vários outros fundos menores também. E aí eu quero direcionar essa pergunta para o Pord, que é o medo porque hoje eu sou cotista do Pord. Então agora vem uma pergunta minha aí. É, qual que é a possibilidade de, por exemplo, o Pord ser incorporado por algum outro fundo imobiliário? Se tem essa possibilidade, se não tem,
Se isso, no caso, pode ser vantajoso para o cotista ou não. E quero saber assim, o que que vocês estão pensando sobre o tamanho do porte, porque uma coisa que eu gostaria que o porte fosse é que ele fosse um pouquinho maior. E aí, Bem, como que vocês estão trabalhando para tentar crescer? Tipo, qual que é o passo a passo que teoricamente teria que seguir para poder tentar crescer? vamos lá, Léo. Obviamente, assim, essa indústria é uma indústria que está sendo consolidada até de uma forma muito rápida, na minha visão. Claramente, a gente já foi sondado pelo mercado, né? Mas a gente tem uma cabeça que é muito de longo prazo, né? De novo, é uma gestora que existe há mais de 23 anos e queremos permanecer muito mais tempo. E eu acho que a gente sempre tem que pensar em um horizonte de longo prazo para investimento e para qualquer coisa. É, no curto prazo, você pode dar um resultado grande da gestora, mas assim, o que que é o longo prazo, né? O que que é esse caminho de longo prazo? Eu, sinceramente, assim, eu acho que perderia de fato se a gente fosse para uma coisa muito grande, né? Se fosse para uma coisa média, com uma coisa média, poderia ser até interessante. Até hoje não surgiu nada que fizesse muito sentido, tá? Mas estou pensando aqui, estou brainstorming com você, mas eu não quero crescer a qualquer custo e a gente é uma gestora que sempre teve esse lema, assim, quando tem o nosso RI aqui que entrou, eu falei uma coisa para ele, eu não vou repetir aqui, mas assim, eu falei assim, cara, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é, cara, assim, é uma gestora muito estável, tem a base de AUM, não é Asset Under Management, estável, tem muito dinheiro de sócios aqui, Pão Grosso, muita coisa proprietária. Então, você tem seu retorno, você não vai se preocupar de você estar sendo pago no final do ano, você está lá garantido, né? Bate na madeira. Mas você não vai também ter um puta ganho da gestora dobrar de AUM em um ano. Porque a gente nega uma quantidade de produto enorme aqui, porque tem muito modismo. Ah, é o modismo do Fiagro. Pô, você tem que ter uma experiência para fazer isso, né? Você tem que. Cara, eu já trabalhei com agro há muitos anos atrás, é muito difícil você executar um crédito agro e tal. Ah, aí tem a moda de você fazer um fundo sênior sub. Aí tem uma moda disso, tem uma moda daquilo. Cara, eu acho que é legal, você cresce, você tem mais visibilidade. No curto prazo você aumenta sua receita, mas uma hora a conta chega, né? Então a gente tem uma cabeça aqui muito de longo prazo. Então é um crescimento muito perene, muito constante. O POD, claro que eu gostaria de ter um fundo maior, com mais liquidez, é, até hoje, né? Por que a gente não fez uma nova oferta? Porque eu não vou prejudicar a gente, cotista, vocês, cotistas, com uma oferta com um valor de mercado muito abaixo patrimonial. Então, isso você tem que preservar primeiro quem está no fundo, né? Eu acho que esse é o Sim. principal ponto de preservação. E a liquidez do fundo não é tão ruim assim para a pessoa física. Ela é ruim para o institucional, mas para a pessoa física ela não é ruim, né? Ela é uma liquidez ok. E assim, vamos lá, quanto você vai operar no dia? Você vai operar 700 mil no dia? Não sei se Se tiver Deus alguém aqui, quiser eu um acho, mas dia, né? Se Deus... vamos lá, se Deus quiser, mas a gente faz um book sale, a gente faz aqui um negocinho e cria um book sale. Dá para fazer. Mas, enfim, você consegue operar num nível razoável, pode, né, pessoa física. Institucional é outra discussão, e aí concordo com você em gênero, número e grau, mas, dito isso, a gente quer ter uma base, a gente vai fazer uma oferta quando você tiver um nível de desconto razoável com relação ao patrimônio. Eu acho que juro cair, o fundo vai andar. E acho que a gente também tem que melhorar muito a parte de comunicação com pessoa física. Eu acho que isso é importante para a gente. A gente nasceu numa casa que o mundo era muito diferente, você não tinha investidor pessoa física, era super investidor. Pode nasceu para o family office, né? Você até falou isso no seu vídeo. Então, assim, eu falava com um cara, que era o cara do FOF. E aí depois hoje você tem que falar com 30 e poucos mil cotistas. Caramba, como você faz isso, né? Então é um aprendizado para todo mundo. E, poxa, acho que a gente fica cada vez mais próximo de você e de outros canais aí que ajudam nessa comunicação. Os cotistas ficarem mais próximos da gente, terem a liberdade de perguntar e de falar, eu acho muito importante. A gente está nas redes sociais aí o tempo todo. É, Enfim, então é isso. Só vamos crescer se a gente tiver uma combinação de um VP, um valor patrimonial, né, próximo ali do valor de mercado,
e se você tiver um pipe de ativo robusto, no nível de risco-retorno que a gente considera interessante. Que a galera também tá mal acostumada, né? A maior parte da galera que tá investindo em fundo imobiliário, talvez até do pessoal que me conhece, porque comecei a gravar vídeo no YouTube aí, mais ou menos ali em 2022, 2023. A gente já tinha praticamente taxa de juros com dois dígitos, nunca mais saiu disso, né? Os últimos 4 anos é só isso que a gente vê, realmente. Então, o ciclo ainda não passou, a gente não sabe. A maior parte da galera que começou a investir em fundos imobiliários tá mal acostumado com os yields altos, estão mal acostumado com tudo, né? E a gente ainda não viu, esse pessoal ainda não viu a outra. Eu também não vi como investidor, eu estudava, mas eu não tinha Mas grana posso te ainda para. falar, é a melhor hora. Juro baixo é a melhor hora para fundo imobiliário. É isso Melhor hora. aí, é Tô isso aí. louca para juro baixar, tô louca. Cara, tem um gráfico que eu faço que é a correlação entre a curva de juro e o IFIX. Defasou um pouco, porque assim, o IFIX andou muito, mas vários fundos, pode, por exemplo, tem que fazer com pode. Tá defasado pra caramba, né? Então, acho que eu acho que se o juro cai mais, a gente consegue surfar mais ainda essa onda. E também, o problema é a poluição, né? Você pega fundo de papel acaba um monte de fundo de papel que é uma maluquice, assim, não vamos nem entrar nesse mérito. Como tem gente ainda que investe olhando Tira o só o crédito, dividendo. tira o crédito do próprio tipo de ativo, né? É complicado mesmo, eu sei como que é. Vamos nem entrar nesse mérito, senão aí é outra hora. Aí eu não volto para casa hoje, chego lá só 1 da manhã em casa. Ó, agora, já que eu nem vi aqui, Nicola, agora já é 20h24 já passamos 1 hora conversando. Eu vou te fazer as duas últimas perguntas aqui então, pra te liberar, e aí depois a gente marca Não, uma outra. tranquilo. Depois Se a gente quiserem marca outra, assim, perguntas, eu quero que estou. você seja muito bem-vindo aqui, a gente faça várias reuniões aí, sempre conversando a respeito disso. Ó, eu vou fazer aqui essa pergunta que normalmente eu sempre faço para todos os gestores, até para eu conseguir aprender também. Não que eu queira ser um gestor, não, eu vou aproveitar do serviço de vocês mesmo. Mas qual foi o maior erro da história da gestão? E aí se pode. Eu queria que você concentrasse um pouquinho mais no port, qual foi o maior erro do port? E aí depois você fala o maior erro da gestão como um todo. E qual foi o maior acerto também, que isso é muito legal. E de, tipo, a gente conseguir entender o que que foi que você fez quando acertou, o que que foi que fez. E eu sempre digo pra galera, o gestor bom não é aquele que não erra. Todo gestor erra, inclusive todo gestor acerta também. O gestor bom é aquele que erra e corrige rápido, né? Aquele que erra pequeno, acerta muito mais. Então, o que eu mais gosto de ouvir dos gestores é justamente isso, saber que ele está do nosso lado, é transparente, que é uma pessoa que está ali para resolver todas as dúvidas e assim, por isso que eu sempre faço essa pergunta: o maior erro e o maior acerto. Mete bronca. Vamos lá. Acho que o maior Pode- erro do POR foi a concentração em alguns ativos. Você olha assim, os dois principais ativos do board, né? Coteminas, por exemplo, que é uma concentração acima de 5%. É, a operação, e eu acho que é bom fazer esse disclaimer de Coteminas, tá, gente? Coteminas nunca ficou inadimplente, apesar da recuperação judicial da companhia. Por quê? Lembra que eu falei do tripé de garantia? Você teve análise de crédito que foi falha, acabou, mas você teve a garantia aqui. E o que tinha a garantia? Eu sempre falo que a operação totalmente estruturada é muito legal, porque você não depende da geração de caixa da companhia, você tem um fluxo de dinheiro que está entrando ali, independente do que a companhia faz ou não, e você tem uma garantia real que você executa caso esse fluxo pare de entrar. No caso de Contaminas é exatamente isso, e tem vários outros no pódio que são isso, tá? Você tem um fluxo de aluguel. É um complexo, eu tenho um super complexo ali em Natal, que é perto do centro, tá? Se você olhar no Google Maps, assim, a gente tem, eu posso até compartilhar isso depois com vocês. A gente já fez em alguma carta isso, eu acho. Entre o aeroporto e a cidade de Natal. Tem uma loja muito grande locada para açaí, tem um fluxo de aluguel grande para açaí. Tem Home Center Carajás, uma loja lá de Home Center Carajás. Tem várias outras lojinhas, tem até banco Santander, se não me engano, algum banco lá. Então tem fluxo de aluguéis que a gente recebe todo mês lá e que paga o juro do fundo, tá? Tá em carência, não está amortizando, então não reduz a exposição. Então, respondendo a sua pergunta do maior erro, para mim o maior erro foi a exposição. É uma exposição muito grande para um ativo de um risco muito alto. Quando a gente fez, a gente sabia que o risco era muito alto. Só que a garantia, o tripé, você tem uma perna que está bamba, mas as outras estão muito fortes, a gente topou fazer esse risco, pensando que o fundo ia aumentar de PL e eventualmente ia diluir.
mas eu acho que, olhando no retrospecto, eu teria feito menor, sim, apesar da operação permanecer rígida. E assim, eu tô animada até, porque, pô, as coisas estão andando lá, não é que o negócio está parado, né? E a gente está em cima, os credores estão em cima, a gente teve um quase semana com a companhia, semana passada. Enfim, estamos o tempo todo ali em cima, a RJ foi aprovada, a gente não tem nada a ver com a RJ, a gente nunca esteve, a gente nunca foi listado na RJ. Isso é muito importante, tá? Então, a operação segue lista, apesar disso, é uma taxa baixa. E por isso que eu não gosto desse. Era um duration alto com uma taxa baixa. Apesar de ser muita garantia, na época que eu fiz era uma taxa alta, que era IPCA a mais. Mas, pô, o duration era longo. Então, você faz um pouquinho menor. Quando o duration é muito longo, lembra aquele problema que eu Sim. falei de você estar. Na época era bom o IPCA, mas. É porque teve uma redução de taxa. Na época era boa, mas hoje não. Então, eu acho que o maior erro foi esse, de concentração. Mas, de novo, a operação, ele está de implante, ele está rígida, tem esse imóvel que está para ser vendido e a qualquer momento esse imóvel alocado para sair tem um valor grande, vai amortizar a parte da operação, vai destravar juro ali, não vou entrar no mérito, mas tem um juro acumulado ali, um pique na operação. Então, acho que espero em Top. breve que a gente consiga Gostei. reduzir um pouco a exposição. Maior erro é esse. Inclusive, Agora, maior acerto. boa, pode, meta bronca. Eu acho que o maior acerto no pod foi pra gente conseguir ter tido essa estabilidade durante tanto tempo, cara. De Eu pensei que verdade. você ia falar que era o caixa. Eu pensei que você ia falar que era o caixa, porque muita gente acha que caixa Ah, não eu não é sou tão. Eu acho alocação. que se eu falo isso, vão me jogar pedra aqui e vai atravessar a televisão aqui. Mas legal, legal a constância, realmente. O investidor de fundo imobiliário gosta muito da constância, né? E realmente isso é um acerto. Não, o investidor de fundo imobiliário gosta daquele rendimento gigantesco para fingir que aquilo é para sempre. Desculpa. Desculpa a É, franqueza. não, tudo certo, tudo certo. Mas muito legal, Mas muito vamos bom. lá, não, é que, pô, Inclusive, a diversidade. duro, gente. É duro a gente, pô, tá entregando dividendo direitinho, certinho. Retorno bom, eu acho bom, eu como investidora. E, putz, penalizam a gente porque, cara, faz a conta. Você, assim, a conta é, cara, você tem 20% de caixa do fundo, você tem risco zero. Então você tá você tá dando uma rentabilidade isenta em CDI, sem risco. É caixa. Então, sim, É porque não conhece Markowitz, ô Nicole. Aí acontece essas coisas aí mesmo. tá Eu tudo acho que bem. é, Mas vamos lá, eu acho que foi isso. e eu acho que é isso. Eu acho que por aqui tudo certo. Se você quiser deixar mais alguma. Galera, se vocês quiserem descrever aí alguma pergunta, aproveitar que a Nicole tá aqui disponível, além das que eu já fiz aqui, pode meter bronca, que eu Pô, passo aqui achei que para você ela. demora mais, Léo. Tava esperando ser essa batinada aqui por você, pô. Não, 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 não posso. A primeira vez, a primeira live com o gestor, assim, eu não posso, né? Demorar, tem que ir com calma, tem que ir com calma. Mas muito Pode ir, legal, vai Nicole. fundo, Muito eu obrigado sei. pela paciência aí, muito obrigado por expor aí, ter a transparência de vir aqui e tal. Isso é o que falta realmente na indústria de FIs, né? O cotista, querendo ou não, é aquele cara que trabalha 8, 12 horas, chega em casa e ele tem o dinheirinho dele para alocar e ele confia no gestor, né? E eu acho que a Sim. maior insatisfação de um cotista é quando ele quer tirar uma dúvida e não consegue. Então, assim, É. muito, muito legal, assim, todos os gestores, né? Você também. Eu tô tentando conversar com o máximo de gestores. Até hoje, só consegui conversar com 4, você foi um deles. Então, assim, muito obrigado por ter vindo aí. Isso aí, com certeza, aumenta muito a qualidade de um fundo imobiliário. Ela não vem só do que ele tem de portfólio, mas o gestor é o que manda, né? Então, só do gestor aparecer, falar, mostrar transparência, defender seu ponto, isso é muito importante, né? É igual eu Ah, defendo o meu ponto também, defender o seu ponto muito ah, importante. Então, muito obrigado de verdade. Não sei se você quer deixar mais pode. alguma mensagem, alguma Não, coisa. eu acho que amarrar, né, a questão do ponto do caixa, a gente vai investir numa operação que a gente achar boa e que a nossa máxima é a relação de risco-retorno. Assim, eu acho que você tinha, acho que assim, eu não tenho problema, tanto que eu vendi ativo esse ano, tá? A gente tinha uma debênture de JHSF que a gente comprou porque pagava melhor que o CRI, mesmo pagando IR nela, fazia sentido, então a gente operou isso. E eu vendi porque, assim, fechou muito a taxa e o risco retorno ali não fazia sentido. Pô, tô aumentando o caixa do fundo, tá todo mundo reclamando.
Mas assim, a relação de risco retorno não está ótima, não é que eu acho que vai quebrar, nada disso não, tá? Mas se a relação de risco retorno não está boa, eu saio. A nossa máxima é a relação de risco retorno. Então, tem muitas operações, tem agora esses dois term sheets e algumas outras operações que a gente está entrando, que devem consumir aí 10% do caixa do fundo, que eu acho que a gente está com uma folga e tem inflação acumulada não distribuída, né? Você colocou isso na sua live. Essa inflação acumulada não distribuída é importante. A gente não divulga guidance, mas assim, a gente tem uma estabilidade, a gente sempre olha a projeção de dividendo aqui para frente, né? Então, por que a gente está confortável, entre aspas, estava confortável? Porque a gente estava entregando. Estamos alocando com o juro caindo, acho que o cenário daqui para frente hoje o cenário não é bom, vai ter muita coisa pipocando. Isso é ótimo para o pod, porque eu estou com muito caixa, então eu vou alocar na hora certa, na taxa correta e com risco mitigado e bem amarrado, tá? E com relação às operações clean, que eu acho que é um ponto que não sei se você não tocou, Eu, mas ia- eu muita ia gente perguntar pergunta. sobre isso. Eu ia perguntar sobre isso. Pode Muita falar. gente pergunta. Cara, assim, eu dou vontade de fazer um fundo todo disso, se desse, mas não dá, porque não tem liquidez. A gente acabou de conseguir comprar hoje 500 mil de um outro negócio. Foi difícil, porque, assim, operações boas. Lembrando que a gente tem fundos de debêntures aqui tradicionais, então e fundos de equity, então, assim, essas companhias listadas que tem CRIs high grade, né, esses CRIs que são mais negociados aí no secundário, a gente acompanha muito. Ali, nessas operações clean, né, sem garantia, a gente olha pensando na taxa, obviamente, no desconto. Você pega, por exemplo, a gente comprou um CRI de DASA, pagando mais do que a debenture. Eu fiquei até impactada com isso. Vencendo ano que vem. Porque aí foi o exemplo que eu falei que eu não queria o duration mais longo, que eu queria o duration mais curto. Se é clean, como que eu vou me proteger? Eu consigo projetar o fluxo de caixa numa companhia até um certo nível. Se eu for fazer em 5 anos, eu vou fazer chutômetro aqui, né? Porque você ajustaria ali e o papel aceita tudo. Pô, 1 ano e meio é tranquilo. Você consegue, óbvio que podem acontecer várias coisas ao longo de 1 ano e meio, tá? Mas você consegue ter uma previsibilidade maior e são companhias que a gente tá com conforto com essa dívida corporativa. Não é uma dívida clean, é uma dívida corporativa sem nenhuma garantia real por trás, mas que o balanço da corporadora ele tem caixa para pagar essa operação. E são operações que têm uma certa liquidez no secundário, não é tão trivial, mas tem liquidez. E operações curtas, de duration curto, tá? Basicamente isso. Boa. Que eu acho que é 4% do portfólio, né? É o 4 ou 3%. Mas acabamos de fazer mais um e-mail agora e se achar a gente faz, ou coisa boa eu Ó, faço. Um desconto. Aí, cara, tem um monte de investidor que agora, como começou a surgir essa oportunidade? Acho que vai falar pós-Braskem, Raízes, tudo. A gente não tinha nada disso nos nossos debêntures, tá? Aqui nos nossos fundos high grade, depois se quiserem olhar a rentabilidade, tem Paulo Crédito Corporativo, que é o nosso D30, está nas plataformas de investimento, já fazendo propaganda aqui, mas é só para pode. vocês verem o histórico da casa, não é propaganda, não. A gente não tinha Americanas, não tinha Light, não é mérito nenhum, mas assim, eu acho que mais do que acertar, o crédito, ele tem que, o analista de crédito, gestão de crédito, ele tem que ser bom em não errar. Porque o crédito você tem o upside limitado e o downside é grande. Então, assim, você falou de erro e acerto. Cara, meu maior acerto, os maiores acertos foram operações que eu não entrei e deram problema. Então, acho que isso também é muito importante para crédito. E aí, dito isso, a gente, depois do movimento de pânico ali, de Braskem, Heineken, etc., a gente viu muito vendedor forçado de CRI. Teve uma negociação muito grande, até você pega o volume de negociação de CRI CRA, aumentou muito, e o volume de negociação de debênture ficou estável isso. Então, acho que foi bem legal esse movimento de liquidez e cria oportunidade para quem consegue operar isso bem. Isso Ah, você ó, tem, pergunta da ó. Isabel aqui, interessante. Bem, bem boa. Isso aqui vai ser uma pergunta mais de professora mesmo, tá? Pode usar suas habilidades de professora aí. O fundo, Monitora de faculdade. o fundo é bem redondinho, trabalhando com nível de segurança elevado. Minha dúvida é, eu, como pessoa física, não consigo um resultado semelhante? Muito legal essa pergunta, até para mostrar qual que é a vantagem do fundo e tal. Meta bronca. Cara, acabei de falar aqui de alguns eventos que teve de companhias que ninguém imaginava. Raizen, quem imaginava? Pô, você consegue, você pode comprar um CRI, você pode comprar um CRA. Sinceramente,
A gente olha dia a dia o mercado secundário, a gente olha, tem 50 pessoas aqui trabalhando, a gente olha o balanço das companhias assim que sai, a gente consegue operar. A gente tinha, por exemplo, debênture de Cosan, estou falando de debênture que é mercado mais líquido, né? Pô, debênture de Cosan, a gente tinha, saiu o estado, a gente viu que deteriorou, a gente vendeu, as taxas abriram, a gente comprou de novo, a gente consegue operar isso com muito mais facilidade. Porque a gente está no nosso dia a dia. Então, assim, você paga a gestão para fazer o trabalho ali de uma análise de crédito muito profunda. Nossas análises aqui são muito profundas, a gente tem um time de análise muito detalhista. Fazemos isso há mais de 20 anos. Então, eu acho que poder fazer pode, mas você está concentrando o seu risco, você pode fazer uma cesta ali também, poder pode. Mas no final, eu acho que acho no longo prazo, acho bem provável Eu que tenha um até, eu bom até evento. adiciono mais um ponto. Tem muita coisa que, por exemplo, vocês da gestão aí conseguem entrar que a gente nunca conseguiria. Por Ah, exemplo, e fora o absoluto. spread que pessoa física paga, né? Pessoa física paga um spread. Eu, em geral, é a taxa, assim, tem a taxa de pessoa física e a taxa de fundo. Em geral, a taxa para a gente foi melhor. Não E tem. além da diversificação também, né? Com 10 reaisinhos você consegue um monte de CRI. Se você for comprar um CRI, às vezes Exatamente. tem uma alocação mínima de 10 mil, de, sei lá, 50 mil, de 1.000 que seja. Mas aí já você fica mais concentrado mesmo. É uma carteira aí, sei lá. Vamos pegar um brasileiro normal aí que tem uma carteira depois de muito esforço com 300 mil reais. Pô, a parte de caixa vai ser quanto dessa carteira? Sei lá, uns 30, 50? Vamos colocar que seja 50, 150 mil. Você vai ter quantos CRI aí com alocação mínima de 10 mil, de 50 mil, que você vai conseguir acompanhar, ter liquidez, né? Então, eu acredito que os fundos imobiliários, eu sempre falo, o fundo imobiliário de papel é a maneira mais eficiente de investir em renda fixa, né? É um jeito muito eficiente de investir na renda fixa, porque aí você ainda tem a isenção dos dividendos posteriormente. Então, tem muita vantagem mesmo. Exatamente. Não, e é um fundo fechado, não tem problema de casamento de ativo com passivo, que para crédito eu acho um problema. Não vou nem entrar nesse mérito, mas assim, pô, você não tá ali, você não tá no fundo D30, D60, D90, D120. Então, assim, se você quiser resgatar, você vende sua cota em bolsa, mas o patrimonial não mudou. Eu não vou ter que vender ativo às pressas. Sua cota não vai cair porque eu tô tendo que vender ativo às pressas, né? Isso para mim é super legal, Top, um top, fundo verdade. fechado. Selic caiu. O que que o Pord faz? Pergunta simples, mas legal. Estamos Ela já, expli... investindo, ela já explicou, né? Não, grande estamos parte ali. investindo. Estamos investindo, estamos investindo. Eu acho que é isso, assim, agora é hora de investir. Com cautela, porque tem muita coisa pipocando, mas é isso. Você consegue ali ter uma visibilidade maior a maré baixou, né? Então você consegue ter uma visibilidade maior de fato. Muito obrigado, viu, E, ó, Nicole? só tem que fazer a conta. Eu vi ali, ó, é bom comprar R$ 1 por 88 centavos. Tem caixa. Olha, na verdade, você está comprando, você tem que fazer esse desconto é ainda maior. Você pensa que tem caixa. Então, é ainda maior, na minha visão. Mas, enfim, é outra dinâmica aqui, é outra conversa. Perfeito, perfeito. Top demais. Muito obrigado, Nicole.